Vamos lá, meus amigos. Eu vou pedir muita atenção de vocês hoje. Nós vamos tratar de um tema extremamente importante, extremamente essencial. Eu acho que hoje a gente vai conseguir, de fato, consolidar tudo aquilo que a gente vem estudando, né? Eu espero que depois do nosso estudo de hoje, tudo aquilo que a gente conversou se integre e faça sentido, e se torne claro e objetivo. Por favor, se tiverem dúvidas, falem, pode interromper, se der para me parar na hora eu paro, senão a pergunta fica registrada assim que eu parar eu respondo. É muito importante que vocês colaborem com essa exposição, indagando, questionando, ampliando os pontos de vistas, enfim, ajudando na construção desse material que é para nos ajudar, mas não apenas nós que estamos aqui, né? Nós, as 23 pessoas, né, que aqui estamos estudando. Então, vamos trabalhar da seguinte maneira: eu vou expondo na medida das dúvidas e questões ou comentários vocês podem fazer, então vocês serão 22 comentadores. Vamos lá. O grande desafio que a gente se depara no movimento espírita é a compreensão da codificação. Muitas vezes a gente fala porque as pessoas não estudam Kardec. Não deixa de ser um fato. Mas um outro fato assustador é que as pessoas que estudam, às vezes, distorcem mais do que quem não estuda. E isso é um fenômeno que, para mim, durante muitos anos, foi bastante intrigante. Tá certo? Até porque eu passei por todas as fases. Então, não estou aqui dando lição em ninguém, né? Assim, as críticas que eu faço, pelo menos 95% eu estou fazendo a mim porque eu vivi. Eu já li a obra de Allan Kardec das mais diversas maneiras, né? Como um cientificista, com um olhar comunista, sem saber que era comunista, mas era, com um olhar positivista. Só que com o tempo, a obra parece que vai secando e não vai dando explicação. Então, ao invés da gente entrar num processo ascendente de mais compreensão e mais profundidade, chega uma hora que estanca. E aí você diz, tá, o espiritismo é isso. E eu já encontrei, além de eu ter vivido isso em parte, encontrei muita gente assim. Tipo, eu já li tudo, sei o que é o espiritismo, então não tem mais graça, eu vou atrás de outras coisas. E isso é muito grave, porque ou a doutrina não tem uma profundidade satisfatória, ou a gente não está sabendo se relacionar com essa doutrina. Então, o que a gente vai tratar hoje é a síntese, né, do que a gente conseguiu compreender da forma adequada para começarmos o estudo do Espiritismo. A partir desse ponto, a gente vai começar a falar mais da figura do Cristo. A gente fez todo um percurso, porque sem essas chaves mínimas, sem essas referências básicas, nós nos perdemos. E aí o nosso diálogo vira um debate vazio de mera opinião. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E aí cada um vai brigar com o outro para defender o seu ponto de vista. Quando eu penso que isso, por si só, já denuncia que a gente já está perdido. Que o ponto central deveria ser: vamos aprofundar no conhecimento doutrinário e ver onde é que ele chega. Não se trata prioritariamente de eu estar com a razão, de eu provar que a minha opiniãozinha está certa. Até porque minha opiniãozinha estando certa ou errada não muda nada na estrutura do universo. Então não é uma prova de opinião, é muito mais uma busca em direção à verdade.
Isso é fundamental. Então, hoje a gente vai trabalhar uma questão que eu queria, antes de entrar nela, dar um exemplo para vocês. Espero que uma parte tenha assistido, ou a maior parte. Quem aqui já assistiu ou ouviu falar da trama de um filme antigo chamado Sexto Sentido? Ninguém ouviu falar do... Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6... Só 6, 7, 8... Ok. Então, assim, quem não assistiu, eu vou entregar o filme, tá certo? Então, se não quiser, já tampa os ouvidos agora. Vamos lá. Esse filme, ele traz uma cena que é bastante didática para o que a gente vai fazer agora. Vamos lá, acho que a maioria vai lembrar, senão eu vou descrever, vai dar para entender, só que eu vou entregar o filme, né? O spoiler, como se diz. É uma cena onde a mulher, personagem principal, está num restaurante, triste. Quem não assistiu, eu vou entregar o filme, então o risco é seu. Eu não ligo, mas tem gente que fica chateada, então lá vai. Ela está no restaurante, jantando sozinha, vestida, elegante, chateada, triste, e ela termina o jantar sozinha. O marido chega, desesperado, atrasado, senta na frente dela e começa a se desculpar, porque é aniversário de casamento. Chega a conta. Ela ignora ele. Ele vai pegar a conta pelo menos para pagar, ela pega a conta, paga antes dele, aparentemente olha para ele e diz: feliz aniversário de casamento, se levanta e vai embora. Essa é a cena. Essa é a cena. Então, a princípio, o que é que a gente imagina? A gente sabia que um ano atrás, né, eles tiveram um aniversário de casamento maravilhoso, saíram, jantaram, etc. Foi ótimo, ok. Um ano depois a gente vê essa cena fria, o cara chega atrasado, a mulher não perdoa, não deixa nem pagar a conta, ele tenta desculpar, ela simplesmente não escuta ele e simplesmente diz: feliz aniversário de casamento, se levanta e vai embora. Óbvio que a interpretação imediata é: ao longo desse ano muita coisa piorou, né? Assim, houve um desgaste extraordinário. O aniversário de casamento anterior foi muito bom e esse foi péssimo, assim, saiu de um extremo a outro. Essa é a interpretação básica, elementar que a gente tem. Essa é a interpretação. Ok. O filme se desenrola. E aí, no final, agora é o spoiler, no final, a gente descobre que o sujeito tinha desencarnado. O que é que acontece agora? A nossa interpretação, que era muito óbvia, muito básica, esse casal está vivendo uma seríssima crise conjugal, muda tudo. O cara chegou atrasado, mas ele estava desencarnado. Ela estava ali sozinha no primeiro aniversário de casamento em luto. Então ela resolveu, foi a forma que ela teve de trabalhar a sua dor, ir para o restaurante que eles sempre iam, comer, pagar e voltar para casa sozinha. Como quem diz, agora meu aniversário de casamento é só. Dá para entender que a mesma cena, depois de uma informação, mudou a interpretação toda? Vocês estão me acompanhando até aqui? Ou tem dúvida? Sim. Não? Qual é a dúvida? Ah, não tem dúvida. Ok. Entendi, sem dúvida. Ok. Então, esse é o ponto central do estudo da doutrina espírita que eu quero trazer hoje. Porque é o ponto central de estudo de qualquer texto, mas a gente está falando aqui do espiritismo. Se você entender isso, para mim já valeu o curso todo. Já valeu tudo. Por quê? Porque a forma como a gente vai entender pode mudar radicalmente a partir das referências que a gente tem, né? Que estão colocando aqui. Qual é a minha referência? Se a minha referência é a minha interpretação é uma. Se eu tenho um outro elemento de referência, a minha interpretação é outra,
totalmente diferente. Isso é central. O tema que nós vamos trabalhar aqui hoje, eu posso dizer sem exagero, acho que eu nunca disse isso, que eu lembre, né? E assim, posso dizer sem exagero, que é até hoje a informação mais valiosa que eu tenho sobre o Espiritismo. Se eu só pudesse falar uma coisa na minha encarnação toda sobre o Espiritismo, hoje eu falaria isso, o que eu vou falar agora para vocês. Por quê? Porque é uma informação semelhante ao exemplo do filme. Na hora que você tem esta informação, o seu quadro referencial muda totalmente. A grande parte das ditas polêmicas doutrinárias, das discussões doutrinárias, que às vezes parecem que são discussões de profundidade, discussões intelectuais, discussões qualificadas, não é nada disso. É simplesmente porque a grande maioria está assistindo o filme como um modelo inicial. Eles não têm a informação essencial. No caso do filme, o cara está desencarnado. Então, sem essa informação essencial, a interpretação honesta, dedicada e sincera vai ser toda torta. Quando a gente assiste a cena e diz, poxa, o casamento piorou muito, ninguém tá agindo de má fé. Ninguém está querendo que a vida daquelas pessoas... Enfim, não há maldade. Há simplesmente a ausência de uma informação central, que é indispensável para a leitura daquela cena. Então a informação que nós vamos ter hoje é justamente esta informação. Na verdade são duas, uma você já tem, eu coloquei lá para repetir, e vamos hoje trabalhar essa outra informação. Tá certo? Eu vou passar aqui para o PDF, acho que todo mundo recebeu, tá certo? Todo mundo recebeu, então eu vou ler aqui para vocês essa questão. Vamos lá. Estamos na questão, espero que todo mundo tenha visto, 1011. Tá certo? 1011. Algumas traduções colocam como 1010A. Por quê? Possivelmente por um erro de impressão, o número dela não saiu impresso na edição original do Livro dos Espíritos. Então, a lógica me parece que é 1011, porque ele está entre a 1010 e a 1012. Algumas pessoas acharam que ela tinha mais a ver com a 1010 e botaram 1010A, mas a questão é a mesma, não muda o conteúdo. É só uma questão de um ajuste que não altera a obra. Vamos lá. Vamos lá. O que é que acontece? A resposta é de São Luís. São Luís é o espírito que preside a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tá certo? Vamos observar a importância dessa questão. A discussão é outra aqui. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Pergunta Kardec. É evidente, diz São Luís. É uma outra discussão que eu não vou entrar agora. Além disso, ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que logo se compreenderão sentido. Vamos lá. O que é que São Luís está dizendo? Muitas coisas que vocês já têm aí e que vocês não percebem, logo mais vocês entenderão. Continua São Luís. Dentro em pouco tempo se reconhecerá que o Espiritismo se destaca a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Vou parar aqui porque esse termo, o que está em negrito, é a grande chave de compreensão do Espiritismo. Vou ler agora e comentar. Dentro em pouco tempo se reconhecerá
que o Espiritismo se destaca a cada passo do próprio texto das Escrituras. O que é isso? Eu fui dar uma olhada no francês para poder entender melhor. Esse verbo aí, que foi traduzido, né, nessa tradução por se destacar, algumas outras se ressaltam, não gosto dessa tradução, mas o que é que ele significa? Ele também significa emergir, também significa aparece em consequência. Do que é que nós estamos tratando aqui? Do que é que nós estamos tratando? O que é que São Luís está dizendo para Kardec aqui? Que a doutrina espírita, deixa eu ler aqui de novo para a gente entender com clareza, que o espiritismo se destaca, ele emerge, ele resulta a cada passo, quer dizer, cada ponto do próprio texto das Escrituras Sagradas. Essa é a grande informação que sem ela você não vai entender o Espiritismo. Eu vou dar alguns exemplos. Dúvidas? 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 Eu quero que isso seja colocado com bem calma. Se tiver dúvida, fala, senão eu continuo. Sem dúvidas? Ok. Então vamos lá. Qual é o ponto, gente? Pelo amor de Deus, entende isso. Pelo amor de Deus, entende isso. Vamos lá. Sabemos da primeira, da segunda e da terceira revelação. Agora, aqui é mais radical. Aqui a gente está falando de uma profundidade e de uma obrigação metodológica que, se você não seguir, você está fora. Você é igual o cara que está vendo a cena e não sabe que o sujeito morreu. É a mesma coisa, ou pior. Se você não entender o que vai ser colocado agora, que foi colocado por São Luís, a consequência metodológica, você não vai ser capaz de entender o Espiritismo em profundidade. E digo mais, a tendência é você ler tudo errado, igual a gente leu a primeira cena sem a informação central. Vamos lá, o que é que acontece? Quando São Luís diz que o Espiritismo se destaca, ele surge, ele emerge, ele resulta do que está nas Escrituras Sagradas, o que é que ele está dizendo, pelo amor de Deus? Ele está dizendo assim, meu filho, todos os pontos do Espiritismo, eles estão dentro das Escrituras Sagradas e são apenas um desenvolvimento. O que o Espiritismo coloca hoje são os mesmos pontos que estão sendo discutidos há 3 milênios, pelo menos, na Bíblia. Dá para entender isso? Não tem novidade. Então você só vai entender o que o Espiritismo está dizendo se você entender a história dessa ideia dentro das Escrituras Sagradas. Se você lê como sendo, os Espíritos disseram isso, você não vai entender, você vai ter a informação, você vai estar vendo a cena. Mas você não vai entender o que está se passando em profundidade. Você está vendo o sujeito chegar atrasado, esbaforido, você está vendo a mulher triste e você está achando que ela está com raiva porque ele se atrasou no dia do aniversário do casamento. Essa é a questão. Como é que eu faço para entender? Aqui que está a aplicação. Como é que é? Cada assunto que Kardec discute no Espiritismo tem uma história milenar de discussão. Então, não é uma opinião solta no ar. É uma interpretação específica de um tópico que já foi discutido há séculos. Que tem uma história de discussão, que tem uma história de interpretação, e o Espiritismo, dentro desse grande quadro, vem dar uma contribuição específica, explicando, corrigindo, sugerindo, pontuando. Desse universo é isso. Tá claro ou não? Eu sei que eu ainda estou no plano abstrato, já eu vou para os exemplos. Alguma dúvida até aqui?
Não? Ok, vamos lá. Qualquer tema que a gente pegue, a gente vai interpretar. A interpretação básica é a mais arrogante e a mais errada. Ah, eu vou ler e vou saber do que está falando, porque eu sei ler e está resolvido. É o sujeito que olha a cena e diz, é óbvio, o casal está brigado, está tendo uma crise, sei lá, daqui a pouco vai ter um divórcio, eles estão com problema conjugal. O sujeito que sabe da história anterior, qual é a história anterior no caso do filme? O cara levou um tiro e morreu. O sujeito que sabe da história anterior daquele ponto de discussão, ele vai entender qual é a posição que os espíritos estão tomando em relação ao tema A, B ou C. Eu não coloquei aí porque é um tema que exige mais atenção, que é a concepção espírita de Deus. Mas eu vou usar como exemplo, tá certo? Vou ser rápido, se for o caso a gente retoma. Eu já vi espíritas que sabem ler, né, que têm olhos de ver, que leram um texto, que meditaram e não entenderam o que São Luís falou. Então o que é que eles fazem? Concepção espírita de Deus. Eles leem Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que interessante. Acham que entenderam tudo, eles não sabem que aquele ponto emergiu, se destacou das escrituras sagradas. Então, tem uma tradição ali muito mais profunda, eles não sabem, eles pegam esse ponto e eles interpretam Deus de acordo com as referências anti-espíritas, anticristãs, que está na cabeça deles, eles nem sabem que está lá, e acham que é espiritismo. Por exemplo, já vi espírita que se intitula estudioso dizer, não, Deus criou o universo, criou a natureza, criou tudo e não interfere em nada, porque ele é uma inteligência suprema. Aí você se pergunta, mas como assim? Aí você vê que a pessoa está falando sério. Aí você fica só com a seguinte questão, que está errado é óbvio. A pergunta é de onde é que ele tirou um erro tão grosseiro? Aí depois você descobre que ele tirou esse erro grosseiro dos iluministas, que eram quase 99,9% anticristãos. E que é a concepção de um Deus que cria uma máquina automática e ele não tem mais nada a ver com nada. Claro, é um passo para depois dizer, foi o que aconteceu historicamente, primeiro é esse conceito, o universo funciona sem Deus. Deus criou, mas ele funciona sem Deus. A gente não precisa de Deus para entender nada. Aí depois diz, já que a gente não precisa de Deus para entender nada, a gente não precisa de Deus. A história dessa ideia eu entendo. Ok, quem quiser acreditar nela, acredita, não tem problema nenhum com isso. Mas ela não é cristã, não é espírita. Mas como a gente resolveu ler o Livro dos Espíritos ignorando a grande chave de leitura que São Luís dá nessa questão, a gente começa a polemizar. Marilac, a Marilac está tentando entender o dogma da ressurreição e da reencarnação. Não vou entrar nisso hoje, senão a gente não sai daqui, tá certo? No outro momento a gente pode trabalhar isso. Então o que acontece? Onde é que ele tirou isso? Aí você diz, tirou do iluminismo, mas isso não é espiritismo. Mas ele associou. Aí você diz, mas por que ele comete um erro tão grosseiro? Porque o próprio Livro dos Espíritos, lá na frente, vai dizer, Kardec vai perguntar, nós não somos pequenos demais para que a divindade se preocupe pessoalmente conosco? Na verdade, eu acho que são duas questões que Kardec primeiro pergunta, né? A divindade se preocupa pessoalmente conosco? Quer dizer, não é, Deus cuida do planeta e sabe que está tudo bem por aqui. Não, a Kardec pergunta, Deus se preocupa comigo? Deus se preocupa com o meu vizinho, pessoalmente? A pergunta é pessoalmente. Os espíritos dizem sim. Aí Kardec diz, mas nós não somos pequenos demais e Deus grande demais para ele se preocupar conosco? Aí a gente tem a resposta mais bonita do Livro dos Espíritos. Para mim, é a mais bonita de todas. Nada igual a essa resposta em beleza.
Porque ela vai dizer o seguinte: nada é pequeno demais para o amor de Deus. Aí você diz, mas essa pessoa não leu isso? Ela leu, mas ela não entendeu. Por quê? Porque ela não entende que a concepção espírita de Deus, ela emerge, ela se destaca. Ela é um resultado da concepção que foi elaborada nas Escrituras. E no Antigo Testamento, Deus se relaciona de uma maneira pessoal. No Novo Testamento, Deus se relaciona de uma maneira pessoal. E para Kardec, Deus se relaciona de uma maneira pessoal. Então Deus não criou uma máquina e foi embora. Deixa aí funcionando, é uma máquina perfeita, mas é uma máquina. Não. Deus acompanha a nossa evolução individualmente, com carinho e com bondade, cuidando de cada um de nós. Olha que coisa curiosa. Lá na frente, na última obra, a Gênese, Kardec vai desenvolver essa concepção, que é a concepção das Escrituras Sagradas, e vai ser radical. E vai dizer, Deus não cuida pessoalmente só dos seres humanos. Deus cuida pessoalmente de cada pinguim que tem na terra, de cada salmão, de cada piaba, de cada baleia, de cada tubarão, de cada papagaio, de cada pardal. Kardec diz isso. Aí o que acontece? As pessoas não têm onde colocar isso, aí é natural, apaga. Faz de conta que isso não aconteceu. Por quê? Porque elas não têm um paradigma capaz de absorver e de integrar essa informação. Porque o paradigma dela não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, para usar o termo de São Luís, as Escrituras Sagradas. O paradigma dela para compreender o Espiritismo não tem nada a ver com o Novo e com o Antigo Testamento. O paradigma dela para entender é a ciência ridiculamente limitada do século XIX, que achava que sabia muita coisa, mas que depois, no século XX, a própria ciência disse que, coitado de nós, quanto mais a gente estuda, mais confuso a gente fica. Esse é o resultado da ciência no século XX. Exemplo clássico é a física quântica, que todo mundo faz os experimentos e todo mundo diz que não entende. Fora alguns palestrantes espíritas, você tem Nobel de Física dizendo, olha, se alguém disser que de fato entende física quântica, está mentindo. A gente faz os experimentos são replicados milhares de vezes no mundo todo e dá a mesma coisa. Agora, compreender o que é que significa, ninguém sabe. Ninguém sabe, segundo eles. Eu não sou físico, não vou me meter nisso. Só estou pegando um exemplo de ciência, pode pegar qualquer outro. E aí a pessoa pega um paradigma científico que é minúsculo, né? Que é um copinho de café, aqueles branquinhos, e quer botar um oceano dentro. Não cabe. Aí o resto do conhecimento espírita transborda, a pessoa não absorve e ela fica com aquele copinho de conhecimento espírita, brigando, discutindo, fazendo campanha, eu tenho razão, querendo impor o seu ponto de vista. Porque ela não conseguiu entender que a discussão espírita parte da Bíblia. Se eu quero saber qual é a história da discussão de qualquer tópico espírita, eu tenho que ver o que é que tem no Antigo e o que é que tem no Novo Testamento. Depois que eu faço isso, eu vou conseguir entender a posição dos espíritos. Tá claro, gente? Me digam aí, por favor, se tá claro ou não. Ok, ótimo. Então vamos lá. Então isso cria uma regra de estudo. Eu não posso me permitir um grau de ingenuidade que não cabe mais. Eu não posso pegar qualquer pergunta de O Livro dos Espíritos e achar que Kardec estava sem fazer nada e resolveu perguntar aquilo.
Eu tenho que entender que o que está sendo tratado ali é uma questão com séculos ou normalmente milênios de reflexão. É muita, desculpa o termo, mas o termo é esse, é muita leviandade. Eu abrir lá, pegar uma questão e dizer isso, isso, isso. Por quê? Não, porque eu li e eu quero interpretar assim. É o que está acontecendo, não faz sentido, não é respeitoso com essa obra. E o pior, não vai nos levar a lugar nenhum. Não vai nos levar a lugar nenhum. Não vai nos dar a compreensão que de fato nós precisamos. Porque aí na prática o que acontece? Como o indivíduo não tem essa informação, não tem esse background, não tem essa raiz, ele não sabe de onde aquela discussão veio, ele acha que aquilo é uma briga de opinião vulgar, ele vai criar, ele vai meter a opinião dele ali e vai sair ensinando espiritismo por conta dele. Eu vou colocar aqui um outro exemplo bem rápido, só para a gente entender. Por exemplo, Kardec toma uma posição muito clara e muito específica em relação à interpretação de Adão e Eva. E há uma interpretação que é bem específica, que é aquela história. Deus diz para Adão e para Eva, se vocês comerem o fruto, né, dessa árvore, da árvore do bem e do mal, vocês vão morrer. Está lá no texto, ok. E eles comem. E eles não morrem, fisicamente. Tanto não morrem, que na própria história eles são expulsos do paraíso, continuam vivos e têm mais 3 filhos. Olha que interessante. Então eles não morreram biologicamente. Essa questão tem mais de 2000 anos de discussão sobre ela. O que é que aquele texto queria dizer? Partindo do princípio que Deus não mente, partindo do princípio que aquilo tem um significado mais profundo. Que é a leitura espírita, né? Tem alguma coisa a mais aí, não é um livro escrito de qualquer jeito para passar o tempo. Então, a discussão do que significa essa morte, que está lá na Gênesis, mas que também, olha que curioso, está no Apocalipse de João. Porque João também vai falar de uma segunda morte. Olha que coisa interessante. Então, é uma discussão que tem mais de 2000 anos, historicamente falando. Não sei se tem mais, mas deve ter mais, mas assim, historicamente falando, a gente tem registro da discussão do que significa essa morte há mais de 2000 anos. Então, assim, não é uma questão de bobeira. Deixa eu ver aqui o que é isso para me dar minha opinião e dar uma de inteligente. Dá para entender isso? Então, não dá para você pegar, ler Kardec nesse... eu sei o que é isso e pronto. Será que você sabe? Será que você consegue entender em profundidade a posição que Kardec está tomando? Porque ele está tomando uma posição em um tema que está sendo discutido há mais de 2000 anos. Então, assim, eu não vou dar tantos outros exemplos mais, senão a gente não sai mais daqui hoje. Deixa eu ver se tem dúvidas. Vânia, então, para que possamos entender corretamente o Livro dos Espíritos e o Espiritismo, desde que leiamos a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento, é isso? Vânia, não é só isso, mas é também isso. Claro que a gente não vai em 5 minutos ou em um ano ler tudo e entender tudo, tá certo? Mas é importante a gente ter esse desconfiômetro, tá certo? E se a gente quer entender de fato uma questão, a gente buscar a história dela sim no Antigo e no Novo Testamento. Sim, você tem que ter intimidade com o Antigo. Se você quer entender Espiritismo, se a gente considerar que tudo que a gente estudou é verdade, que eu não estou com o Livro dos Espíritos aqui falso, né? Que eu criei um outro Livro dos Espíritos, se esse Livro dos Espíritos é verdadeiro que a gente está lendo,
e eu tenho confirmado no original, é verdadeiro, não dá para entender o espiritismo deslocado do Antigo e do Novo Testamento. Não dá. Não dá para entender a concepção espírita de Deus sem entender o processo que foi no Antigo e no Novo Testamento. Não dá para entender, assim, eu estou dando exemplos aqui vários, mas é isso sim, a gente tem que ter uma noção do que está acontecendo. Primeira, segunda e terceira revelação. E mais, se a gente quer aprofundar um tópico, se a gente quer, isso aqui é assim, eu sei que é assim, a gente tem a obrigação de dar uma olhada no Novo e no Antigo Testamento. Como é que isso aqui... Porque aí, vamos ver a questão inversa. Se eu sei que o que está no Espiritismo, segundo São Luís, saiu das Escrituras, e eu quero entender isso, nada mais importante do que eu entender a origem. Como é que isso aconteceu? Como é que essa situação chegou nesse ponto de desenvolvimento e de maturidade? Como é que a defesa desse aspecto aqui foi definida ao longo do tempo? Então, sim, nós precisamos ter conhecimento e nós precisamos entender que qualquer ponto significativo da doutrina espírita, ao ser estudado, tem que levar em consideração o que foi dito antes. Essa é a questão, né? O Livro dos Espíritos segue cronologicamente os evangelhos em seus temas? Eu acho que não, eu nunca fiz esse estudo e não há essa preocupação, né? Vamos lá, o que é o Espiritismo? É o Consolador, é a nova revelação. Da mesma forma que Jesus reestruturou todo o Antigo Testamento, e ali ele codificou uma outra doutrina, Kardec, não só Kardec, mas Kardec e os espíritos superiores pegaram toda a discussão e sintetizaram numa nova doutrina. Esse é o ponto. Então, mas isso não significa que o resto tem que ser abandonado. Da mesma forma que qualquer estudioso sério do Novo Testamento tem que conhecer o Antigo, por quê? Porque Jesus está toda hora fazendo referência ao Antigo. Jesus está toda hora fazendo referência a costumes, a leis, aos profetas. Então, se você não entender isso, você não entende o que Jesus está dizendo, certo? A mesma coisa com o Espiritismo. Se você não entende que o que Kardec e os Espíritos estão dizendo tem uma relação e um desenvolvimento com o passado, você vai ficar com aquela resposta e vai dizer, tá, legal. Não faz muito sentido. Não impacta, porque você não conseguiu ver o desenvolvimento. Por exemplo, bem didático, eu não sei se todo mundo sabia, mas assim, eu acho que para algumas pessoas foi novidade. Depois que nós estudamos o símbolo da vinha, da cepa, depois que nós entendemos a simbologia, né, da cepa em Moisés, em Jesus dizendo que ele era a vinha, então aquele desenho é a foto do Cristo. Mudou ou não alguma coisa como vocês percebem o Espiritismo? Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto. Vocês tiveram informação nova. Quando vocês olham, vocês conseguem entender melhor. Diz, poxa, isso aqui não é só um desenho. Isso aqui tem um histórico. O que São Luís está dizendo aqui, agora para a gente, na questão 1011, é que isso não é só em relação ao desenho da cepa. O que São Luís está dizendo é muito grave. Ele está dizendo que tudo que se relaciona com o Espiritismo tem também um histórico, do mesmo jeito que a cepa tem um histórico. Esse é o ponto central. Não é olhar e dizer, os espíritos estão dizendo que é o símbolo do trabalho do Criador, legal, pegaram um símbolo simpático. Não está errado. Mas quando você entende que esse símbolo tem alguns milênios, fica mais interessante. Quando você se dá conta que Jesus disse que ele era a vinha e Deus era o vinicultor, fica mais interessante. Quando você entende que Jesus disse, eu sou a vinha, e vocês são os ramos, e se vocês se isolarem de mim, vocês vão murchar, e se vocês ficarem ligados a mim, Deus vai ajudar vocês a florescerem, fica mais interessante. Só que o que o São Luís está dizendo é o seguinte, aquilo que nós fizemos com a cepa, nós podemos e devemos fazer com tudo.
Porque ele diz que tudo que está no Espiritismo surge das Escrituras. Surge das Escrituras. Então o que acontece? É fundamental a gente ter esse olhar. Porque se a gente achar que Kardec foi um cientistazinho do século XIX, com métodozinho positivista, e que a cabeça dele era de qualquer cientista desse aí, acabou. Você não vai entender nada. Você vai achar que o casal tá brigando, quando na verdade a mulher tá chorando porque o marido morreu. A diferença é só essa. Você vai chegar para a mulher e dizer assim, minha senhora, perdoe, ele é uma boa pessoa, ele só se atrasou. E a mulher vai dizer assim, como assim? Meu marido morreu tá com 1 ano. Meu marido morreu exatamente 1 ano atrás, quando a gente estava chegando da nossa comemoração de casamento. Essa é a discussão espírita, gente. Bem-vindo. Bem-vindo ao hospício. Essa é a realidade. Então, o que acontece? Quando a gente quiser discutir alguma coisa, quando a gente vê o povo polemizando, sabe, para um pouco e diz, deixa eu ficar aqui com São Luís por enquanto. Deixa eu ficar com São Luís. Deixa eu tentar entender qual é a relação desse ponto com o Antigo e com o Novo Testamento, porque isso vai abrir. Aí a gente começa a entender. Aí eu duvido você esgotar o Espiritismo com 50 anos de estudo. Na verdade, eu duvido você esgotar com 5.000. Porque aí nós estamos falando do Consolador. Nós não estamos falando de um livrinho escrito por cientista positivista do século XIX. Nós estamos falando de um dos grandes profetas que veio ao mundo receber o Consolador por ordem do Cristo. E que tinha uma equipe muito boa. Vamos já entrar nela. Então o diálogo ali é porque a gente não consegue nem imaginar, né? Mas vamos aqui imaginar. Você tem um dos espíritos vinculados ao Cristo, não vamos entrar na questão agora, Allan Kardec, discutindo só com todo mundo a primeira e a segunda revelação. Dizendo assim, gente, vamos esclarecer aqui. Olha, teve umas 15 interpretações sobre o que significava aquela morte do Adão, que também está vinculada àquela morte que o João fala no Apocalipse. João, você está aí? Meu amigo, me conta. Me ajuda a entender, mas fala de uma maneira assim, porque o povo aqui da Terra, cá para nós, é tudo burro. Então assim, se tu falar difícil, eu vou simplificar para eles entenderem. Porque a ordem do Cristo é para todo mundo entender. Então assim, me conta que história é essa de segunda morte. Me explica com calma. Para me escrever aqui com calma, para o povo entender. É esse o nível. É uma equipe de estudo extraordinária. Você está ali com todos, ou enfim, todos os representantes dos grandes profetas, que se eles não estão, eles mandam alguém. Você está ali com representantes do Cristo ou o próprio Cristo. A gente entra nisso depois. Você está ali com o maior intelectual da humanidade, chamado Santo Agostinho. E isso não é opinião espírita. Não é opinião espírita. É simplesmente o maior intelectual da história humana. Até hoje é referência e considerado fundador de umas 15 áreas das ciências aí. Pois a gente entra nisso um dia, quem sabe. Então você imagina se Santo Agostinho era um gênio encarnado no corpo, no começo do cristianismo. Você imagina esse sujeito no século XIX, no mundo espiritual, o que é que esse sujeito não sabe? Aí você diz, Santo Agostinho, vamos conversar sobre a sua doutrina. Grande parte do Livro dos Espíritos, gente, é porque a gente não sabe. Porque a gente não leu a questão 10.11. Vou contar aqui para vocês em segredo. Boa parte da codificação espírita é a doutrina do Santo Agostinho. Boa parte.
Como é que a gente... não sei, eu li lá Kardec pegou, porque ele não era bobo, ele estudava, e ele estava há 50 anos querendo fazer reforma de religião, então ele se dedicava a isso. Ele pega a doutrina do Santo Agostinho, e aí diz, Agostinho, meu irmão, vamos conversar aqui, o que é que continua e o que é que não continua? O que é que você acha disso? Aí Santo Agostinho vai reelaborar uma doutrina que já é genial, que é respeitada por qualquer intelectual mesmo ateu. Porque é muito grande e muito profunda. Só quem descarta e esnoba são os espíritas. Mas eu nunca vi intelectual ateu, pós-moderno, que diga assim, não, é tudo besteira o que esse cara escreveu. Não pode, porque é tão grande que o cara se desmoraliza. Santo Agostinho é tão grande intelectualmente que quem quer descartá-lo se desmoraliza hoje. No mundo relativista, no mundo acadêmico relativista. Então como é que eu vou entender em profundidade o que Kardec está dizendo se ele está dialogando tantas vezes com a doutrina do Santo Agostinho e está fazendo, às vezes, discordando de um ponto ou outro, mas está pegando o bojo do argumento? Para mim entender, não estou dizendo concordar não, para mim entender, eu teria que conhecer a doutrina de Agostinho naquele ponto, e dizer, olha, isso aqui está comum, tem 7 coisas em comum e tem 2 coisas que foram modificadas. Só é mais um exemplo. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Não tem mais ninguém aqui? Todo mundo foi embora? Ficou mudo? Processando. Ok. Ok. Então, assim, deixa eu pegar aqui mais alguma coisinha pra gente. Pois é, eu sei que é muita coisa. Vamos lá, deixa eu pegar aqui então. Ver se eu pego mais alguma coisa. Gente, eu vou ficar, quer dizer, eu sei que é muita coisa, mas assim, vocês querem que eu comece? Eu não queria passar para outro tópico, até porque eu sei que é muita coisa. Vamos relaxar. Dúvidas sobre esse ponto, sobre outros? Vamos lá, abrir para dúvidas. Porque para mim, esse é o ponto essencial. Se a gente entendeu aqui enquanto grupo, né? Eu acho que a gente já deu um aniversário de Kardec, que é amanhã, né? Kardec nasce em 3 de outubro de 1804. A gente pode até falar um pouquinho de Kardec. Sobre a morte, eita. Vamos lá, vou simplificar, tá? Isso aí eu tava querendo guardar para depois, porque tem um cara fantástico chamado... Só para vocês terem ideia, tá? Vou falar sobre isso, vamos lá. Tem um cara muito interessante chamado Filo de Alexandria. Ele é judeu, fariseu, da época de Jesus e de Paulo, então ele foi, digamos assim, formado mais ou menos na época de Paulo, tá certo? Só que ele é considerado um judeu platônico. Ele leu muito Platão e integrou isso na compreensão do judaísmo, né? Então, é uma das primeiras pessoas que vai trabalhar com a ideia da alegoria. E aí ele vai começar a desenvolver uma ideia de que aquela morte era uma morte alegórica, era uma morte moral. Filo de Alexandria, considerado platônico, mas realmente judeu, ele era um representante da comunidade judaica. Muita coisa da obra dele escapou. Curiosamente, quem preservou a obra dele foram os cristãos, apesar dele não ser cristão, tá certo? E ele vai iniciar aí uma forma de interpretação, ou vai ser um dos grandes representantes, né? Essa coisa de início é sempre complicado, porque se perde documento, tem alguém que tratou, que Santo Agostinho vai aprofundar de forma extraordinária, né? A gente também tem Orígenes,
Enfim, tem Eusébio, que é quem preserva os escritos do Filho de Alexandria e etc. E ele vai começar uma ideia de morte moral. Tá certo? Eu vou puxar para Kardec só para a gente ver. Então, essa questão da morte não ser física, ser moral, o que significava essa morte moral, surge já na época de Jesus, que a gente tem documento histórico. Talvez tenha surgido antes, mas eu estou falando do que eu conheço e que tem documento. Tá certo? E isso vai ser desenvolvido. Não vou contar a história do desenvolvimento, mas assim, seria um estudo de caso interessante, tipo, a partir de Filho de Alexandria, que é da época do Cristo, como é que essa morte passou a ser interpretada, também foi interpretada por Paulo, etc, etc, por Santo Agostinho, e aí a coisa vai. Ok. Kardec vai pegar o fio dessa meada, olha que interessante, e vai juntar com informações que, até onde se saiba, ninguém desse povo teve. Que é a informação da migração espiritual. E aí Kardec vai desenvolver toda a interpretação bíblica, porque isso é importante ficar claro. Kardec, ele segue a orientação de São Luís. Kardec está sempre discutindo temas bíblicos. A maior parte dos temas espíritas, todos os temas mais relevantes para o espiritismo, são temas bíblicos. São temas bíblicos. Certo? E aí o que acontece? Kardec vai interpretar a morte como morte moral também, mas isso vai casar com o Apocalipse. Kardec não tem estudo sobre Apocalipse, mas ele tem estudo sobre profecia, né? Ele não chegou a tanto, mas ele já começou a interpretar algumas profecias, né? As profecias do Cristo. Então o que acontece? Kardec vai entender da seguinte maneira, ou vai dar os elementos para que a gente entenda. Eu gosto de trabalhar com texto para mim não estar colocando coisa no texto. O que é Adão? Qual é a expulsão de Adão do paraíso? É a migração espiritual. A morte moral de Adão está vinculada à migração, à expulsão de Adão de um paraíso, que é um mundo superior, para um mundo inferior. Então, do ponto de vista de Kardec, a primeira parte ali, até a expulsão, Adão está no outro planeta. O indivíduo está num planeta bom, está num planeta superior. Resultado, ele resolve... Porque assim, são muito símbolos, gente, eu vou ter que sintetizar, mas assim... porque isso também tem a ver com a interpretação de Santo Agostinho. O que é que acontece? O que é essa árvore? O que é comer o fruto para conhecer o bem e o mal? O que é conhecer o mal? É experimentar o mal. Você pega um fruto, você come, você experimenta. O que é experimentar o mal? É vivenciar o mal. É ter uma experiência no mal. Né? É praticar o mal, é envolver-se com o mal. É estar entranhado no mal. Então Adão, ele se envolve no mal. Ele experimenta o mal. Ele está num mundo de transição, vamos colocar assim, ou no mundo onde ainda existe o mal, e aí Deus, né, ou o Cristo daquele mundo, ou o anjo da guarda dele, Deus ou um representante legítimo diz, olha, não experimenta o mal. Não faz sentido você querer experimentar o mal, porque se você, nesse momento, for experimentar o mal, você vai morrer. Mas não é morrer de desencarnar, é a morte moral, você vai ser expulso. Você vai estar moralmente morto e, portanto, você não vai ficar aqui. Então, Kardec vai dizer que, olha o vínculo, Kardec está falando de migração espiritual e está vinculando com a Bíblia. Isso na Gênese. Então, Kardec vai dizer que que essa morte está diretamente ligada, ou é, à expulsão do mundo feliz. Curiosamente, João Evangelista, no Apocalipse, vai dizer: aqueles que não seguirem o Cordeiro, no momento da transição, na linguagem espírita,
vão para uma segunda morte. Segunda, por quê? Porque a primeira nós já recebemos, nós já fomos expulsos. E viemos para cá. Se nós não nos vincularmos ao Cristo agora, em breve, porque está acontecendo agora, não resta dúvida, nós vamos para uma segunda morte. Que segunda morte? Uma segunda expulsão, meu filho. É igual a de Adão, é a mesma coisa, só que agora é a segunda vez. Você veio para cá na primeira. Quem não ficou vai morrer de novo, vai para a segunda morte. Então João também está usando esse símbolo. E Kardec vai dizer, essa morte é a morte moral que leva à expulsão do planeta. Agora, dá para entender sem entender a Bíblia? Ah, Kardec diz que é morte moral, que você sabe de nada. Você nem decora. Você passa aquilo ali e não interessa. Agora, se você lê como São Luís está orientando e como Kardec faz, vinculando com a Bíblia, com o Antigo e Novo Testamento, quer dizer, Kardec dá um conceito central, 2, migração espiritual e a morte moral como expulsão planetária. E aí tanto a Gênese quanto o começo da Gênese, o começo do começo e o final do Apocalipse, o fim do fim, fazem sentido. Porque você entendeu que esse tema surgiu das Sagradas Escrituras. Ficou claro, Aníbal, a questão da morte? Ok, gente, temos ainda alguns minutos. Se vocês quiserem aproveitar, eu não quero tocar no outro tema, né? Porque eu acho que esse tema já é bastante relevante e bastante importante. Perguntas? Se não, eu vou falar de Kardec. Tem perguntas sobre Kardec? Sim, Carlos, podemos ter muitas mortes. Né? Kardec explica, e ele usa a mesma lógica do Filho de Alexandria nesse seguinte, é o sentido, quer dizer, não é uma morte física, porque se fosse um fruto envenenado, né, se você comer, você morre, Eva tinha mordido, Adão tinha mordido e aí caía morto, ou pelo menos passava mal na hora e morria um dia depois. Né? Nós não estamos falando aí de um veneno físico. Nós não estamos falando de um fruto letal biologicamente. Eles continuam vivos, são expulsos, tem filho, tem Caim e Abel, Caim mata Abel, depois tem o Sete, enfim. Né? Então não se trata de morte. E a cobra, né? E a cobra. Deixa eu ver aqui. Que eu lembre, Kardec não trabalhou esse símbolo. Tá certo? O que é que eu acho? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler assim a outra pergunta, ver se tem a ver, Aníbal. Eu respondo sobre o símbolo da cobra. Carlos, quais seriam as razões possíveis para Kardec não ter incluído no seu plano reencarnatório, desenvolvimento e estudo do Apocalipse? Considerando que os espíritos superiores sabiam que estaríamos na situação de tradução, a simplificar a revelação e a compreensão. Ok. Qual o significado de cada filho de Adão? Ok, vamos lá. Então vamos tentar organizar aqui esses 3 pontos. O símbolo, eu acho que é a mesma coisa. O símbolo da cobra. Kardec trabalhou esse símbolo? Não. Aí você vai dizer, mas por que Kardec não trabalhou? Né? Tava tudo ali, meu Deus e tal. Por que ele não perguntou? E, gente, seguinte. Kardec estava no corpo humano. Kardec precisava priorizar algumas coisas. E Kardec mesmo, né, ele mesmo, da boca dele, da pena dele, nos avisou que ele estava apenas lançando as bases. Então, assim, Kardec estava lançando as bases. Kardec elabora na Gênesis, isso para a gente é extremamente... Por exemplo, o estudo do Apocalipse tem como fundamento um item da Gênese, que são as profecias. Aliás, o título Gênesis tem profecia, né? O estudo da Gênese, predições, né? Milagres e predições segundo o Espiritismo. Quer dizer, predições é profecia, mesma coisa, sinônimo, tá certo? É ver o futuro. Então, assim, Kardec ele dá a base.
Kardec não pôde, como ele disse várias vezes, desenvolver tudo que ele gostaria. Então, não dá para desenvolver tudo. O primeiro ponto é esse, não dá por conta de tempo, não dá por conta do contexto. O que Kardec conseguiu em termos de estudo do Novo Testamento, considerando a precariedade do que ele possuía de fonte, é um negócio extraordinário. Kardec não tinha nada, comparado com hoje. Hoje eu começo a estudar o Novo Testamento, eu tenho uma biblioteca que Kardec, na época, morreria de inveja. Porque ele não tinha nada. Você pega o que... Você começa a levantar o que se tinha de estudo do Novo Testamento no século XIX, é uma miséria. E assim, a maior parte do material é coisa de iluminista. Então o que Kardec tinha e conhecia era a tradição católica. Aí você tem gente grande, Você tem São Agostinho, você tem Fênelon, você tem Tomás de Aquino, você tem aí umas 15 pessoas que, pelo amor de Deus. Mas de estudo da época dele era uma tristeza. Ok. Então, primeiro, os estudos de Kardec tem a questão de tempo, aí é a opinião pessoal, tá certo? Primeira coisa, tempo, é evidente, Kardec não fez tudo, tá certo? Segunda coisa, a capacidade do movimento espírita e dos espíritas e dos não espíritas em aceitar, porque isso também é delicado. Porque Kardec ele não poderia também ensinar demais, porque poderia atrapalhar o desenvolvimento da doutrina. Os espíritos dizem isso que a gente estudou lá no Prolegômenos. Ali é uma orientação estratégica que Kardec discretamente coloca para quem quer entender. Os espíritos dizem, olha, tem coisa que a gente vai contar só para você. De acordo com o caminhar da carruagem, você conta, você publica ou não. Você publica ou não. Tá certo? Por quê? Porque também não adianta chocar muito. Então, é uma medida difícil. Gente, assim, eu posso falar porque eu sou, mas assim, eu imagino alguém para lidar com a gente. Como é complicado lidar conosco, como é complicado lidar com o espírito inferior. Eu acho que é o troço mais complicado do mundo, do universo. Porque espírito inferior é complicado. Ele quer saber, mas quando sabe ele não quer mais saber. É uma coisa estranha. Nós somos seres estranhos. Tá certo? Então Kardec ele teve que ter uma didática e teve que ter um senso, uma estratégia de ajuste extremamente delicada. Extremamente delicada. Então tem a questão do tempo e tem a questão da capacidade de aceitação dos próprios espíritas. Porque os espíritas eles estão sendo pressionados. Os cientistas estão dizendo que é ridículo. Os iluministas estão dizendo que é ridículo. Então tem um conjunto aí muito difícil de se lidar. Então, primeiro, tem um aspecto tempo. Segundo, tem um aspecto da capacidade de assimilação dos espíritas. Haja vista que hoje, 218 anos depois que o sujeito nasceu, ainda tem coisa que está difícil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Kardec, quando desencarnou, e isso é dito no velório dele e foi encontrado documentos históricos comprovando isso. Kardec estava elaborando um livro sobre magnetismo e espiritismo. Porque, segundo os espíritos superiores, você não tem como entender o Novo Testamento bem e nem tem como entender o espiritismo bem sem magnetismo. Não dá. Não dá. Não dá. Curas, desmaterialização, materialização. Se você não sabe o que é magnetismo, meu filho, você vai achar que é milagre e vai botar na conta do maravilhoso e fica por isso mesmo. Fenômeno mediúnico também não se entende sem magnetismo. Por que é que não tem médium mais hoje? Porque ninguém entende de magnetismo. O magnetismo é um instrumento que Kardec indica para desenvolver a mediunidade. Aí você vê que hoje no movimento espírita tem metade do movimento espírita com medo de magnetismo. E a outra metade não sabe o que é. Então a guerra está ganha. Então é só para você entender, estou dando exemplo atual, Marcelo, para você entender como a coisa sempre foi delicada. Tá certo? Como a coisa sempre foi delicada.
Eu vou responder a questão do símbolo da cobra, deixa eu ler só o que é que o Marcelo colocou aqui, Carlos. Honório Onofre fez uma palestra, foi um seminário de verdade, em que aborda essa questão do símbolo da cobra, dos filhos de Eva, entre outras coisas, à luz do Evangelho de João e Kardec. Posso indicar ou não seria viável? Eu não sei do que você está falando, né? Mas assim, o povo é adulto. Né? Compartilhe, cada um estuda. Tá certo? Eu não posso falar se eu concordo ou não, porque eu não sei do que é. Mas vamos lá, o símbolo da cobra. Eu vou aproveitar, daqui a pouco eu falo do material de magnetismo. Eu vou aproveitar a questão do símbolo, de trabalhar esse símbolo da cobra, para a gente primeiro entender o que é trabalhar símbolo, que é outra coisa complicada também. Na verdade, símbolo é complicado em todo canto, mas no movimento espírita as pessoas parece que elas acham que Kardec... Olha como é curioso, por elas acharem que Kardec é um cientistazinho de cabeça quadrada do século XIX, ela acha que Kardec não tem nada a ver com símbolo. Kardec amava símbolo, inclusive antes de ser espírita. E depois continuou amando. Então vamos deixar claras as coisas. Kardec amava mitologia. Kardec diz que um bom curso de mitologia, tá na Gênesis, pode procurar, bota lá mitologia que você encontra, equivalia a um curso de elevada moral. Esse é a opinião de Kardec sobre a mitologia. Mitologia é símbolo, né? Não vou discutir isso. Vamos lá. A serpente. Então, quando a gente vai trabalhar símbolo, Aníbal, né, e todos, a gente precisa entender que o símbolo ele não tem uma correspondência que fecha, né? Um símbolo tem vários níveis de significado. Você não pode dizer o símbolo é isso e pronto. Não pode. Você não pode dizer, tal profecia diz isso e pronto. Não pode. Quem faz isso é amador. Quem faz isso não sabe o que é símbolo. Você tem várias definições de símbolo, você tem várias coisas, mas assim, quem diz que um símbolo significa só uma coisa e não pode significar mais nada, ele não sabe o que é um símbolo. Tá certo? Só para ficar claro. Então, Pedro também ensina isso na linguagem dele. Né? Pedro vai dizer o seguinte, nenhuma profecia é de particular interpretação, quer dizer, você não pode pegar um símbolo, e aí eu estou incluindo aqui o nome símbolo, que a profecia também, de certa maneira, é um símbolo maior, e dizer isso significa aquilo e encerrou. Não, um símbolo pode significar várias coisas. Antes de chegar na cobra, eu vou pegar os dois símbolos que estão ligados aqui ao nosso curso. Por que o Cristo é simbolizado como um leão e como um cordeiro? Parece estranho. Não parece estranho? Você vê como assim? Um leão e um cordeiro? Um bicho maluco? Né? Então é só para a gente entender a complexidade de que é lidar com o símbolo. E não se iluda. Se algum dia você evoluir, você vai, e eu também, a gente vai trabalhar mais com símbolo do que com linguagem. Mas aí é lá para o futuro. Mas não custa nada dar uma treinada, né? Vai que a gente ganha um seminário gratuito lá no plano superior. Vai ser muito símbolo. Vou dar uma interpretação básica do símbolo do cordeiro e do leão aqui, depois a gente vai aprofundar esses dois símbolos, né, o núcleo do nosso curso, mas só uma introduçãozinha básica, aproveitando aqui os últimos minutos do jogo. O Cristo tem as características do cordeiro, da mansuetude e daquele... Pronto, então é uma característica, mas o cordeiro também era um animal do sacrifício na tradição judaica e na tradição da antiguidade. E o Cristo participa, e o Cristo é sacrificado. Então o símbolo do cordeiro, já remeteu as duas coisas, a mansuetude e a ser sacrificado. E o leão? O leão é o símbolo do rei vitorioso. Olha que bonito. Então o que é que o Cristo é? O Cristo é aquele que é manso, que é sacrificado e por isso se torna o rei vitorioso. Quem disse isso? Carlos Luiz. Não, se fosse eu estaria em outro lugar. Paulo. Porque ele é espírito superior, ele trabalha com símbolos, óbvio. E aí Paulo é tão ousado que vai dizer, se os reis desse mundo, os líderes das trevas soubessem o resultado da crucificação, eles não teriam crucificado Jesus. Porque a crucificação foi, né, assim, a virada da vitória do Cristo.
Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque aí sim, aí ninguém sai mais daqui hoje. Mas a gente vai trabalhar isso um pouco. Então, quando o Cristo é ao mesmo tempo simbolizado como o cordeiro e como o leão, isso tem uma integração. Tem níveis de significado. E mais, a mansuetude do Cristo não significava covardia, porque ele era corajoso, ele era também leão. E como todo mundo já deve ter constatado em algum documentário aí da vida, quando precisa o leão ruge e impõe a sua presença. E o Cristo fez isso todas as vezes que foi necessário, seja com os próprios apóstolos, ao famoso caso de Pedro, quando ele dá uma bronca violenta, seja no templo, onde ele bota todo mundo para correr. Ali é o leão. É um aspecto do leão. É o líder seguro, corajoso, poderoso e vitorioso. E o Cristo nunca escondeu essa natureza dele. Porque quando ele vai lá para o Pilatos e para o Herodes, e eles começam a achar que estão por cima da carne seca, como se diz, e o Cristo diz, não, você não está entendendo nada. Eu estou aqui porque Deus quer, meu filho, porque para me destruir isso aqui é um estalar de dedo, né? Como se dizia no interior do Ceará, que eu morei na época, 2 palitos, né? 30 segundos, isso aqui tudo vira pó. Seu perispírito vira um grãozinho de areia, se eu quiser. Então ele diz, não, você não está mandando nada não. Eu estou aqui cumprindo a vontade de Deus, meu negócio é com ele. Você é um doidinho aí que quis fazer esse papel infeliz. Você não está decidindo nada. Você acha que está decidindo. Você acha que está impondo. Você acha que está mandando. A cobra é o símbolo do mal. O que é a cobra? É aquele indivíduo, aquele ser que vai nos induzir a uma revolta contra Deus. Porque o ato de comer a fruta não é a interpretação católica, eu respeito, mas não é a minha, é um ato da transgressão sexual, até porque na minha cabeça isso não cabe na Escritura, até porque Deus criou Adão e Eva e disse, crescer e multiplicar, então como é que faz? Né? Então assim, enfim, não tinha nem outras mulheres para dizer que ele traiu Eva, estavam os dois, simbolicamente falando. A grande questão ali são duas, mas que se resume no ato de desobediência. Então qual o símbolo da cobra? É o símbolo de tudo aquilo que nos leva a desobedecer a Deus. Porque no hebraico, pecar, né, no grego é errar o alvo, ok. No hebraico, pecar é se afastar de Deus. Para mim é o significado mais bonito que existe. Porque não tem punição pior do que a gente estar afastado de Deus. O resto é fichinha. O que dói é estar longe de Deus. Então a cobra são todos os seres que nos propõem e nos convidam a nos afastar de Deus. Então esse é o signo. Vai ser bom, aproveita, vai ser legal. Não acontece nada não, dá certo. Dá certo, mas você se afasta de Deus. E o mito da Gênesis, a narrativa da Gênesis é belíssimo, porque o que acontece? Olha que bonito, gente. Antes, Adão estava junto de Deus, estava perto de Deus. Ele via Deus, ele sentia Deus, quer dizer, ele tinha uma comunhão com Deus muito mais profunda. Batia papo. E aí, tudo bem? Depois, ele peca. E o resultado do pecado é o afastamento de Deus. O resto é consequência. O resto é consequência. Né? Você pulou, cair é uma mera consequência. Então a cobra é esse símbolo. A cobra cresce, porque o mal se desenvolve também na terra, e a cobra vira o dragão. O dragão que João vai apresentar no Apocalipse. A diferença desses livros, por baixo, 2000 anos. Mas é a mesma história. É a mesma história. É a mesma história.
Então esse é um dos símbolos. Esse é um dos símbolos. Qual o significado de cada filho de Adão e Eva? Eita! Assim, como você viu, o significado de símbolo demora, né? Símbolo não dá para, né? Como se diz, não é pastel, né? Não sai em 5 minutinhos, não. Mas a gente sabe que, assim, Caim e Abel é muito fácil, né? Não sei se é popular dizer isso, mas Caim é nós, né? Caim é um assassino, é o primeiro assassino. Né? E Abel é o símbolo do filho obediente que morre. Então Abel é uma pré-figura do Cristo. Né? Assim, é um antecessor do Cristo. Caim é o antecessor de quem matou o Cristo. Material sobre magnetismo. A gente tem um curso bem básico, mas eu acho que ajuda bastante. Eu vou indicar os livros do Jacó Mello, tá certo? Ele tem um bem simples, que eu não lembro o nome, mas assim, dá uma olhada nos livros dele, eu acho que tem amostra, dá talvez para conseguir algum PDF aí, ele tem alguns livros mais básicos. Eu iniciaria por ele porque é mais simples. Depois, se for para aprofundar, né, aí os livros que Kardec indica. Porque Kardec indicava para os espíritas livros de magnetismo. Mas o povo não acha legal hoje. Hoje, quem eu saiba que está estudando e produzindo um bom material é o Jacó Mello. Ele tem um livro chamado O Passe. Esse você tem que procurar em PDF, porque era da FEB, ele deu direito para a FEB e a FEB parou de publicar. Mas encontra em PDF. Então procura aí, se não pede no grupo que com certeza alguém manda. A Vânia quer saber se eu sou teólogo. Sim, sou teólogo. Não, sou não, eu sou sociólogo. Eu estou fazendo agora um mestrado em letras e o meu tema é o Novo Testamento. Na verdade, o meu tema é a crucificação no Evangelho de João. Tá certo? Rezem, se Deus quiser, eu termino esse mestrado no começo do próximo ano. Tá certo? E aí a gente vai ter mais material para trabalhar. Mas a minha área é ciências sociais e agora literatura. Não sei como é que está a formação dos teólogos aí. Não tenho ouvido falar que está excelente, mas eu não acompanho. Na verdade, eu não conheço nem ninguém que seja teólogo. Só assisto palestras e ouço falar. Não é minha praia. Tem uma passagem de Moisés, joga seu cajado no chão e transforma numa serpente. Pode ter relação ao que comentou? Gente, vocês estão pegando pesado. Vamos lá, deixa eu... vai, última pergunta de símbolo hoje. Não tem. A Bíblia, ela é muito inteligente. A Bíblia é muito inteligente. Todos os símbolos da Bíblia tem o símbolo verdadeiro e o símbolo degenerado. Tá certo? Então tudo na Bíblia é como se dissesse, olha, tem o verdadeiro e tem o falso. Vocês têm que ter maturidade para separar. Então, por exemplo, a cobra, ela é o símbolo da sedução, mas essa é a cobra falsa. Mas tem uma cobra superior, né? Alguns estudiosos de literatura dizem que tem a cobra divina e a cobra demoníaca. A ovelha divina e a ovelha demoníaca. Então, assim, a gente pode usar a linguagem que ficar mais à vontade. Mas tem aquele símbolo que representa o que está ligado a Deus e representa o que está distante de Deus. Então, não há nenhum símbolo da Bíblia que eu saiba, nunca ouvi falar, que determine só uma coisa. Por isso que exige uma certa profundidade de pensamento. Então, todos os símbolos você vai ver aspectos positivos e negativos. Por exemplo, a cobra, Jesus vai dizer o seguinte, sede, né, é simples como a pomba e prudente como a serpente. Quer dizer, nesse caso, a serpente, ele está pegando o aspecto positivo, o símbolo da prudência, da cautela, é uma virtude. Ah, mas está falando de cobra. Porque a Bíblia
A Bíblia não é para corolla, não é para quem tem a cabecinha fechada, meu Deus, que medo. Não. Na Bíblia você tem que lidar com a vida. Né? A Bíblia não esconde nada. Tem texto da Bíblia que é assustador e mostra tudo, e mostra as tripas. Tá certo? Então, ler a Bíblia com seriedade provoca uma maturidade. Então, esse símbolo de Moisés é o símbolo do Cristo. Sabe por quê? Porque no Evangelho de João, ele vai dizer exatamente isso. É preciso que eu seja içado ao alto, fazendo como Moisés. Que o Moisés, ele vai erguer uma serpente no deserto, se é esse ponto que você está falando, para proteger as pessoas, para salvá-las. E o Cristo diz isso deles. É preciso também que eu seja içado ao alto para que eu salve vocês. Então, nesse caso, o Cristo está se comparando à serpente ligada a Deus. Entendeu? A Bíblia não permite, uma leitura séria da Bíblia, ela não permite o puritanismo. Essa coisa que está na moda, né? A falsa evolução, o politicamente correto. Ai, meu Deus, é cobra, então é do mal. Não, calma, está falando de que cobra? Né? De que tipo de serpente você está falando? Porque também há a que é referendada como positivo. Então, os símbolos bíblicos, eles tendem a mostrar essas duas dimensões, como a dizer, olha, existe o Deus verdadeiro, mas existe o falso Deus. O que é o demônio? O que são esses espíritos inferiores? Os grandes líderes das trevas. São espíritos que querem ser adorados como Deus. Entendeu? Então, eles no fundo querem ser Deus. Que tem a ver com a tentação de Adão, né? Porque eu não queria entrar nisso. Diz assim, olha, você vai conhecer o bem e o mal e você vai ser igual a Deus. Olha a tentação que a serpente maligna colocou como, você vai se adora? É você que tem que estar lá sendo aplaudido. Né? Você vai estar no lugar mais importante. Tá certo? Então, assim, o símbolo ele tem que ser estudado no contexto e ver se naquele contexto se está fazendo uma referência positiva ou negativa dele. Porque, gente, a gente vai encerrar aqui tocando num ponto que Kardec desenvolve que não é de Kardec, é de Santo Agostinho. É uma interpretação genial da psique humana. Mas Kardec faz isso interpretando a árvore do Éden. Kardec vai dizer o seguinte: a fonte do bem é a mesma fonte do mal. A árvore que dá a vida dá a morte. Porque a energia é a mesma. A fonte é a mesma. A direção é que pode ser certa ou errada. Então, a grande questão é qual é a direção que você está dando. Kardec não condena orgulho, Kardec não condena vaidade. Kardec diz que o orgulho é nada mais do que o instinto de conservação. Ora, por que tu tem que me matar? Que brincadeira de mau gosto é essa? Quando ele extrapola a medida é que ele se torna um problema. O que Kardec está dizendo é que todos os nossos vícios têm uma essência de virtude, a gente só não está sabendo usar. Tem que ter um tanto de orgulho? Tem, porque o orgulho básico se chama instinto de conservação. Porque se eu achar que eu não mereço me alimentar, eu não como, eu morro de fome. Eu não me preservo. Eu não valho nada, então. Por que eu vou tomar banho? Por que eu vou comer? Por que eu vou cuidar do meu corpo? Não, eu tenho valor, peraí. Quando esse valor entra no excesso, aí ele vira o orgulho doentio, extrapola. A vaidade é a mesma coisa, é saudável. É saudável. Eu tenho que estar o mais bonito possível. Eu tenho que me cuidar. Já pensou se ninguém se cuidasse? O mundo seria muito pior. Todo mundo de mau hálito, despenteado. Eu acho que não ia ser legal para ninguém. Quando isso vira um excesso, a minha vida passa, isso passa a impactar, isso passa a ter prioridade do que coisas mais importantes, aí está o problema. Então a fonte é boa. A fonte é boa. O egoísmo é a mesma coisa. Um mínimo de egoísmo nós temos que ter, senão a gente não vive. Quando ele cresce e extrapola, ele se torna uma doença gravíssima.
quem vai começar a discutir, essa discussão começa não, né? Mas quem desenvolve isso já tinha antes dele é Santo Agostinho. Então não é uma visão puritanazinha. Né? Então a serpente pode ser do bem ou do mal, digamos assim. Ok, vamos lá, tem um curso. Não, Estevam, não tem nenhum curso de simbolismo na PEAD. Na verdade, eu não encontro quase encanto nenhum. Talvez um dia, né, a gente faça, porque é um outro tema que precisa mais. Vânia, eu senti. Vai terminar o mestrado e fazer doutorado? Vânia, o plano é esse. Se Deus quiser, reze aí por mim, rezem, tomara que dê certo. A ideia é terminar o mestrado e conseguir entrar com temas semelhantes. A questão do PDF, ok. Vai para o grupo, manda hoje ou no máximo até amanhã, já enviou, ok. Chanceler de Ferro, eu li há muito tempo. Assim, eu acho que vale ler, mas assim, o que a gente sabe é que aquele médio, embora ele tenha algumas coisas bem melhores do que o Chanceler de Ferro, ele às vezes fantasia demais. É uma coisa curiosa, porque aquele espírito, ele escreve às vezes, ele escreve ficção. É muito curioso isso, né? Porque a gente acha que o espírito só pode escrever se for verdade. E Kardec recebe ficção de espíritos. Então, o espírito que é até uma média russa, né? Rochester, eu acho que é Rochester o nome do livro, deve estar com uns 25 anos, algo do tipo. Achei legal. Achei legal o método, né? Porque aí é como se o faraó contasse a versão dele, acho que a mãe do Moisés, alguém lá ligado a Moisés contar a versão. Mas o Rochester, ele escreve ficção. Ele é um escritor de ficção. Então você tem que ler como um romance, assim. É ficção. Tá certo? Ele botou muito da cabeça dele ali. Então não leiam como se lê um Paulo e Estevão. É uma leitura de realmente ficção. Você vai curtir, vai viajar na maionese, vai ver a opinião do sujeito sobre o assunto. Mas, assim, na época eu achei legal. Como ficção. Carlos, minha pergunta não tem nada a ver com o tema hoje. Achei uma biografia de Kardec no Rissoso. É confiável? Bem, vamos encerrar com isso. Amanhã, aniversário de Allan Kardec. 218 anos desse grande espírito. Se Deus quiser, nós vamos começar a entender cada vez melhor tudo que ele deixou pra gente. Não é confiável, Henri Sossi. Assim, você pode ler, tem alguns erros grosseiros, mas também você não vai morrer, ele não vai lhe enganar, ele só não sabe fazer biografia. Vamos lá. Por exemplo, ele vai dizer que Kardec foi médico e vai carregar no... Pode colocar. Ele vai carregar nessa história, dizer que Kardec foi médico, foi diplomado, com louvor, e não existe isso, ele ouviu falar e botou lá. Então, assim, não é confiável. O Henri Sossi era meio atrapalhado, né? Tipo assim, gente boa, trabalhador dedicado, mas não era a área dele. Então ele escreveu algumas besteiras graves. Mas também se lê não morre, tá certo? Eu não sei, me pediram algumas indicações que eu tenho de memória, que tem algumas ressalvas, mas enfim, eu acho que ajuda, talvez ajude. Tem como é que é? Tem uma biografia aí nem lembro o nome agora, fugiu. Gente, não tem nenhuma biografia hoje que eu bote a mão no fogo, para ser bem sincero com vocês. Não conheço os livros da Marlene Nobre, então eu realmente não sei nem a opinião dela sobre magnetismo. Não sei. Assim, eu sei que há um movimento terrível aí contra o magnetismo, origem em São Paulo, enfim, essa coisa toda aí. Que é assustador, mas há. Né? Não posso dizer que não há, porque há. E assim, os que não são contra se afastam. Então, mas tem esse trabalho do Jacó, eu acho importantíssimo tentar entender isso, porque sem isso não tem mediunidade séria e fica difícil o espiritismo. Pessoal, encerrando. Vamos amanhã lembrar de Kardec, né? Hoje, pedir que ele abençoe nosso país, pedir que tudo possa transcorrer essa semana. Reli uma passagem do livro. Miriam,
Tem as clássicas, né? Mas eu não sei se começar pelas obras clássicas, porque, enfim, tem uma distância histórica, é o ideal, mas para quem gosta, é o ideal, assim, é o melhor. Eu só não sei se é o melhor para começar. Talvez seja melhor ler um livro mais simples, numa linguagem espírita atual, e depois pegar os clássicos, tá certo? Depois a gente pode divulgar a lista para vocês, se vocês quiserem. Tá certo? Arte de Magnetizar é bom, tá certo? O pessoal do Jacó tá traduzindo muita coisa boa. Na verdade, o grupo que o Jacó coordena, o que é vinculado a ele, eles estão traduzindo muita coisa já há muitos anos. Tá certo? Eu vou organizar, pronto, tem o curso de magnetismo na PEAD, eu não sei como é que está o acesso, mas eu vou reorganizar o do Grupo Marcos também, para facilitar o acesso de quem não fez a trajetória, se for o caso. E aí lá já indica bastante coisa para vocês. E aí lá tem eu acredito que uma boa introdução sobre magnetismo. Tá certo? Eu acho que lá tem uma boa introdução sobre magnetismo que vai ajudar. E os livros. E aí talvez fique mais fácil. Lá eu tenho quase certeza que eu indico e falo um pouco de cada um desses livros. Mas será feito, né? Em poucas semanas será feito. Vamos tentar organizar isso o mais cedo possível. Quem tiver acesso à PEAD, eu acredito que já esteja lá bastante coisa. Eu não sei qual é a ordem do curso. Mas também eu divulgo para vocês e divulgo no grupo, que aí fica todo mundo com acesso. Ok, Márcio, tem essa passagem, eu não vou comentar se ninguém sai daqui hoje. Obrigado por dividir conhecimentos. Eu que agradeço, Bernadette, pela participação de vocês. Gente, não se preocupem, em breve vocês vão ser convidados para algumas atividades, tá certo? Quem está aí ansioso para ajudar, já a gente inventa alguma coisa. Não há de demorar. E aí, pelo menos, vocês já vão botar um pouquinho a mão na massa. Até lá, vamos orar, vamos nos vincular ao Cristo. Kardec foi um dos grandes nomes do Antigo Testamento. Kardec foi um dos grandes nomes do Novo Testamento. Kardec é um dos espíritos mais relevantes na história da humanidade. A grandeza dele não permitiu que ele se revelasse. Mas tem pistas. Em algum momento a gente vai também tocar nisso. Eu sei que eu estou prometendo muita coisa, mas é porque não dá tempo de falar de tudo, né, gente? E falar por falar fica esquisito. Mas a gente já pode ter essa certeza que o Cristo não teria escolhido alguém de qualquer forma, e Kardec é alguém que tem afinidade com João Evangelista. Kardec é alguém que tem profunda afinidade com São Luís. Kardec é alguém de profunda afinidade com Santo Agostinho. Kardec é alguém de profunda afinidade com o Espírito Verdade. Então, se a gente quiser pensar um pouco, não pode ser qualquer um. Então vamos agradecer a Deus agora na nossa prece final, pelo reencarne desse imenso Espírito que com uma grandeza incompreendida, com a generosidade incalculável, desceu até nós. Usou uma linguagem simples, talvez para ele infantil, para deixar para a gente um caminho fácil de trilhar, informações precisas, com toda a delicadeza de um adulto que ensina uma criança a caminhar. Com paciência, com ternura, com prudência, apesar de todos os ataques, de todas as calúnias, de todas as dores. Obrigado, Pai, por Tu teres permitido que a Terra pudesse se beneficiar da presença desse grande Espírito em tantas épocas decisivas do mundo, e por ele ter assumido com um vigor extraordinário o trabalho de estruturar milênios de complexas e profundas discussões para nos iniciar nos mistérios mais profundos do cristianismo,
que há de nos guiar para o amor pleno. Que a tua paz possa ser estabelecida em nossos corações, em nosso grupo, em nossa nação. Que Kardec possa também mais uma vez se apiedar de nós e nos proteger, para que a luz brilhe em nossos corações e que nos tornemos um povo verdadeiramente cristão. Assim seja. Boa noite, gente. Que vocês fiquem em profunda paz. Vamos amanhã, né, dar mais notícias. Qualquer coisa, coloca no grupo hoje ou amanhã. Ótima semana, gente, a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.